Olá, sejam bem-vindos. Esta é uma mini aula da disciplina de Cálculo 1 sobre ponto de inflexão, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Antes de tudo, é necessário definirmos o que é um ponto de inflexão e onde o encontramos. Os pontos de inflexão podem ser identificados nas funções polinomiais, pois estão diretamente ligados às concavidades dessas funções. Basicamente, o ponto de inflexão de uma função se dá na coordenada exata, aqui representada pelo ponto verde, onde ocorre a inversão da concavidade. Ou seja, é um ponto sobre uma curva na qual a curvatura, a derivada de segunda ordem, troca o sinal. Para uma melhor visualização, temos aqui o gráfico da função x² mais x² mais 2, onde é possível visualizar o ponto de inflexão A, representado pelas coordenadas menos 1/3 e 56/27. Dessa forma, pode-se ver que a função deixa de ter concavidade para baixo e passa a ter a concavidade para cima logo após o ponto de inflexão. Mas cuidado, existem algumas exceções. Por exemplo, uma função de segundo grau tem apenas uma concavidade, positiva ou negativa, e por essa razão elas não têm pontos de inflexão. Já o outro exemplo, as funções descontínuas, não possuem inflexão no intervalo de descontinuidade. Para relembrar, temos aqui a definição de uma função contínua. Então, como encontrar o ponto de inflexão? Para fazer isso, nós vamos seguir alguns passos. Primeiro, nós vamos aplicar a derivada de segunda ordem nessa equação. E se você não se lembra o que é uma derivada de segunda ordem, presta bem atenção nesse exemplo. Tendo então uma função f de x, nós vamos derivar a primeira vez e depois derivar novamente. Então, basicamente, uma derivada de segunda ordem é a derivada da derivada de uma função. O segundo passo é igualar a nova equação a zero. Depois, basta encontrar os pontos x e y dessa equação. E finalizando, vamos verificar a direção da concavidade. Vamos agora a um exemplo prático. Para isso, vamos determinar o ponto de inflexão da função cúbica menos 2x² mais 6x² menos 1. Antes de iniciarmos o cálculo, temos aqui o gráfico da função. Vamos fazer uma brincadeira. De acordo com o que já sabemos sobre ponto de inflexão, vamos chutar um ponto qual ele possa estar, e depois a gente compara com o real ponto encontrado. E aí, já pensou? Observando aqui, dá para se dizer que ele estará próximo dessa região, pois é aqui que a curvatura deixa de ter concavidade para cima e passa a ter concavidade para baixo. Agora sim, vamos lá. A primeira coisa que devemos fazer é aplicar a derivada de segunda ordem na equação. Vamos lá. Temos aqui a equação f de x, que de certa forma será derivada com facilidade. A única coisa que precisamos fazer é aplicar a regra da potência, na qual o expoente passa multiplicando e subtraímos 1 dele, dessa forma aqui. Feito isso, obtemos menos 6x² mais 12x. E agora, para encontrar a derivada de segunda ordem, basta derivar a função novamente. Com isso, chegamos à seguinte equação: menos 12x mais 12. E está feito, o primeiro passo está concluído. Vamos para o segundo passo, onde devemos igualar a equação a zero. E isso é fácil, basta pegar a equação e igualá-la a zero. Porém, nesse caso, podemos fazer uma simplificação. Como todos os valores são divisíveis por 12, dividimos a equação e obtemos sua forma reduzida, menos x mais 1 igual a zero. E o segundo passo já está feito. Vamos para o terceiro passo, onde devemos encontrar os pontos x dessa equação. Bem, como temos uma equação bem simples, será fácil de resolvê-la. Temos menos x mais 1 igual a zero, e nisto basta passar o 1 para o outro lado. Assim, obtemos menos x igual a menos 1. Para deixar esse número positivo, podemos multiplicar toda a equação por menos 1, e assim obtemos o valor de x igual a 1. Vamos agora ao quarto passo, onde devemos encontrar o ponto y da equação. Pois bem, tendo o valor de x e a função de x, basta substituirmos o x por 1, e assim encontramos f de 1 igual a 3.
E olha só que bacana, já temos as coordenadas do nosso ponto de inflexão, 1 para x e 3 para y. Agora o que nos resta é verificar a direção das concavidades, que não é nada mais que uma forma de verificar que o ponto encontrado é realmente o ponto de inflexão. Pois bem, sabendo que x é igual a 1, é necessário testarmos números próximos dele, tanto acima como abaixo, para ver se a concavidade realmente está mudando. Para isso, iremos utilizar números agradáveis, 0 e 2. Então, tendo em mãos a derivada de segunda ordem, basta substituir os valores de x. Para f de 0, temos como resultado 1, um número positivo, que implica em uma concavidade para cima. Já para f de 2, temos como resultado menos 1, um número negativo, que implica em uma concavidade para baixo. Assim, podemos afirmar que nosso ponto de inflexão está certo, pois a concavidade muda de direção após passar por ele. Para encerrarmos o exemplo, vamos ver o gráfico da função novamente, mas dessa vez com um ponto de inflexão já marcado. E está aí, confirmando tudo o que encontramos com o cálculo. A função inicia com concavidade positiva, tem seu ponto de inflexão nas coordenadas 1 e 3 e passa a ter concavidade negativa. Mas espera aí, você se lembra que no início chutamos um valor para o ponto? Pois bem, vamos trazer ele aqui novamente. Olha aí, eu diria que foi um belo de um chute. Então, além de conseguirmos encontrar o ponto de inflexão algebricamente, muitas vezes, com o auxílio de um gráfico, é visível onde essa inversão está ocorrendo, como foi o caso do nosso exemplo. Agora, seguindo os mesmos passos, nós vamos fazer um segundo exemplo. Tomando então uma função de quarto grau, nós vamos plotar o gráfico dessa função e fazer as marcações aproximadas da localização desses pontos de inflexão. Nós vamos observar as concavidades. Primeiro, nós temos uma concavidade positiva, depois negativa e depois positiva novamente. Isso significa que essa função possui dois pontos de inflexão, já que as concavidades mudam de direção duas vezes. Agora vamos calcular as coordenadas desses pontos. Primeiro, nós vamos aplicar a derivada de segunda ordem na equação, seguindo as regras de derivação convencionais. Nós chegamos então ao resultado de 48x² mais 12x menos 16. Seguindo os passos, nós vamos igualar a nova equação a zero. Mas antes de prosseguirmos, nós podemos simplificar essa nossa equação dividindo todos os termos por 4. Então, nós obtemos uma nova equação de 12x² mais 3x menos 4 igual a zero. Agora, para encontrar os pontos x da equação, nós podemos usar a fórmula de Bhaskara. E então, é só substituir os valores de a, b e c na fórmula que vamos obter como resultado os valores de x' e x²'. Agora, para encontrar os valores de y, nós vamos substituir os valores de x na nossa função. E então, como resultado, nós vamos ter o valor de y' e y²'. E esses são os nossos pontos de inflexão. O ponto A tem como coordenada menos 0,7157 para x e menos 1,78 para y, enquanto o ponto B tem as coordenadas de 0,4657 para x e 0,66 para y. Assim como no primeiro exemplo, para verificar a direção da concavidade, nós vamos substituir pontos próximos ao x' e x² na derivada de segunda ordem e verificar os sinais dos resultados. Então, nesse caso, nós temos um resultado positivo, que significa uma concavidade positiva, um resultado negativo, que significa uma concavidade negativa, e um resultado positivo novamente. E isso quer dizer que os nossos pontos de inflexão foram calculados corretamente. Agora, plotando o gráfico novamente e marcando os pontos de inflexão A e B, nós vamos ver a inflexão acontecendo. Então, nós tínhamos uma concavidade positiva, um ponto de inflexão, que tornou essa concavidade negativa, mais um ponto de inflexão, que tornou essa concavidade positiva novamente.
E aí, se compararmos com o gráfico que tínhamos feito antes, podemos visualizar que realmente a nossa aproximação estava muito correta, pois realmente a localização que tínhamos marcado é muito próxima à localização real dos pontos de inflexão. E assim chegamos ao final da nossa aula. Mas antes de encerrarmos, gostaríamos de frisar que, além de tudo, os pontos de inflexão são importantes para o cálculo, principalmente para análises comportamentais, na qual pode nos fornecer o momento exato em que ocorre uma mudança. Então é isso, eu espero que você tenha gostado da minha aula, aprendido a calcular os pontos de inflexão e também aprendido um pouquinho da importância deles para o cálculo. Muito obrigada por nos assistir.